Bom, pessoal, na verdade, aqui é o ponto onde eu queria chegar com vocês na matéria. Então, vamos fazer esse exemplo. O que que a gente tem? A gente tem uma viga, né? Eu tenho dois apoios aqui, apoio A, apoio B. Aí no apoio B, ele me deu uma seção transversal, que daqui a pouco eu mostro ela para vocês, né? Que tem dois pontos e eu quero saber nesses pontos as tensões máxima, mínima e os planos onde elas atuam, onde essas tensões atuam. Primeiro, o que a gente precisa fazer? Eu vou precisar do diagrama de cortante e do diagrama de momento para essa viga aqui, porque eu vou precisar tanto da cortante quanto do momento aqui na seção do apoio B. Então, para isso, o primeiro passo é concentrar essa carga distribuída aqui. Então, eu tenho 0,1 kN por centímetro em 250 centímetros. Isso aqui vai me dar 25 kN. E tá bem aqui no meio do vão, né? Então, aqui é 1,25 125 centímetros, aqui é 75 centímetros, 50 centímetros. E eu vou precisar encontrar as reações de apoio. Então, o meu apoio A é um apoio fixo, ele vai ter duas reações, uma reação vertical VA, uma reação horizontal HA. Meu apoio B é um apoio móvel, vai ter uma reação só VB. E eu vou encontrar essas reações fazendo somatório de forças na direção x igual a zero. Em x eu só tenho HA, então HA igual a zero. Somatório de forças na direção y igual a zero. Em y eu tenho VA e VB para cima. E para baixo eu tenho 25. Então, VA vale 25 menos VB. E somatório de momentos em torno a um ponto qualquer, eu vou escolher meu ponto A, igual a zero. Quem que causa momento em A? Eu tenho 25 vezes 125, sentido horário. Aí eu vou fazer 125 vezes 25, horário. E eu tenho VB vezes 200, anti-horário. Daqui sai que VB vale 15,63 e VA vale 9,37. Então, H 0, VA 9,37 e VB 15,63. Beleza, vou precisar agora fazer os diagramas de cortante e de momento, né? Então, vou fazer aqui, ó, cortante em quilonewtons e o diagrama de momento em quilonewton centímetro. Então, aqui, ponto A, eu tenho 9,37 para cima, então vou subir 9,37. Do ponto A até o ponto B, ó, eu tô caindo aos poucos 0,1 kN por centímetro. No final de 200 centímetros, eu vou ter caído 20 kN. Eu tinha 9,37, cai 20, eu vou parar lá no 10,63. Não era para ter esse risco, né? Mas vai ter, então eu já vou deixar ele aqui.
Vou parar ele no 10,63. Aqui no ponto B, eu tenho 15,63 para cima, então do 10,63 para baixo, vou subir 15,63. E aí, eu vou parar no 5 para cima. E do ponto B até a extremidade, ó, eu tô caindo aos poucos 0,1 kN por centímetro. No final de 50 centímetros, vou ter caído 5 kN. Tinha 5, caí 5, eu vou parar lá no 0. Né? Sendo que positivo se tá para cima, negativo para baixo. Tá? Então, o primeiro ponto é esse. Como eu estou interessada na cortante E no momento do apoio B, eu não preciso agora achar que ponto que é esse, que a cortante cruza, que vai ser meu ponto de momento máximo, etc. Porque eu não quero saber da seção onde eu tenho momento máximo, eu quero saber da seção transversal do apoio B. Né? Então, vamos construir o diagrama de momento. Ponto A é uma extremidade, não tem momento aplicado, o momento é 0. Essa extremidade aqui também é uma extremidade, não tem momento aplicado, momento é 0. Preciso descobrir quanto que vale o momento em B. Então, eu vou ter que achar ele aqui, MB. Rapidinho, ó. MB. Eu vou fazer essa extremidade final. Né? Eu tenho uma extremidadezinha aqui de 50 centímetros, 0,1 kN por centímetro. Aqui é meu ponto B. Quero saber quanto que vale meu momento MB, que eu estou assumindo ser um momento de... Agora não me... Estou assumindo que ele é o momento de tração embaixo, né? Então, vou concentrar essa carga, 0,1 vezes 50 é 5 kN, no meio do vão aqui, 25. Então, somatório de momentos em B igual a 0, eu tenho MB, que está no sentido horário, e eu tenho 5 vezes 25, também no sentido horário. Então, meu MB, ele dá menos 125 kN centímetro. Como ele deu negativo, ele não é tração embaixo, ele é tração em cima. Então, aqui eu tenho meu momento de 125, meu MB. E aí, o que eu vou fazer? Né? Entre A e B eu tenho carga distribuída, então eu vou pendurar uma parábola. Aqui, vou ligar com uma reta e vou pendurar uma parábola. E aqui, mesma coisa, entre B e a extremidade, vou ligar com uma reta e vou pendurar uma parábola. Posso indicar aqui, né, o PL2 sobre 8 no meio do vão, ó, essa distância dessa reta até o final do meu diagrama, ela é PL2 sobre 8, né, que vai ser 0,1 vezes 200 ao quadrado sobre 8, isso aqui dá 500. E essa distânciazinha aqui, ó, também é PL2 sobre 8, que é 0,1 vezes 50 ao quadrado sobre 8. Isso aqui dá 31,25. Mas não precisa, porque, novamente, eu só estou interessada na minha seção do apoio B.
Então, vamos pegar os esforços que eu tenho no meu apoio B, né? Então, a cortante que eu tenho em B e o momento que eu tenho em B, ó, eu tenho uma cortante aqui no ponto B negativa de 10,63. Né? Isso aqui, gente, é assim, é imediatamente à esquerda do ponto B eu tenho essa cortante de 10,63. Aí no ponto B vai ter uma carga aplicada, imediatamente à direita eu tenho uma cortante positiva de 5. Como ele não especificou em que ponto do ponto B, eu estou pegando a maior delas em módulo, que é essa negativa de 10,63. Em momento eu tenho 125 quilonewton centímetro e eu vou anotar aqui que é tração em cima. Agora a gente precisa dar uma olhada na nossa seção transversal. É o seguinte, né? As fórmulas de tensão que a gente vai usar para tensão normal, ela é o momento naquela seção dividido pelo momento de inércia vezes a distância do ponto que você está estudando até o CG da figura. Tensão tangencial, ela é a cortante naquele ponto vezes o momento estático dividido por B, que é a largura da seção, vezes o momento de inércia IZ, tá? Então, a gente tem essa seção aqui, né? O CG, ele tá a 19 centímetros aqui dessa face superior, marquei o CG. Meu ponto 1, ele se encontra aqui na base da minha seção. O ponto 2, ele tá aqui, né? Ele tá a 4 centímetros do CG. O que eu vou precisar? Eu vou precisar encontrar o momento estático em relação aqui ao ponto 1 e o momento estático em relação ao ponto 2. O momento estático, né, o que ele é? Ele é o seguinte, vou começar com o ponto 2, que ele é mais fácil. Daí vocês vão entender o que vai acontecer com o ponto 1. O meu ponto 2, ó, eu tracei uma linha reta aqui nele. Então, acima do meu ponto 2, eu tenho essa figura aqui, né? Que é esse retângulo. E eu vou chamar isso aqui de figura 2. Figura 2. Quem que é o momento estático 2? Ele é a área da figura 2 vezes a distância do CG. Essa distância aqui vai ser em módulo. Eu tô pensando se o momento estático pode ser... Ele pode ser negativo, sim. Mas é a distância, então. Ele vai ser o y do CG da figura menos o y do CG da minha figura 2. Tá? Então, é o seguinte, né? Quem que é... Cadê o y do CG da minha figura 2? Ó. Enquanto o y do CG da figura total está no 19, o y do CG da figura 2 está aqui, no 7,5, que ela tem 15 de altura, né? Então, no 7,5, esse é o CG da figura 2. Então, o meu momento estático da figura 2, ele vai ser a área da figura 2, que é 10 vezes 15, vezes o y do CG da minha figura total, que é 19,
menos o y do CG, que é 7,5. O que eu quero, na verdade, é essa distância aqui, né? Que vai ser 19 menos 7,5. Então, o momento estático da figura 2 vai dar 1.725 centímetros ao cubo. Ok? E aí, o momento estático da figura 1, ele vai ser zero. Por que que ele vai ser zero, né? Se a gente fizer esse mesmo raciocínio que a gente fez para a figura 2, então meu ponto 1 está aqui. Eu vou pegar toda a área da figura acima do meu ponto. Então, é minha figura inteira, ó. Né? Acima do meu ponto 1, eu tenho a figura inteira. Então, o CG dessa figura inteira, ele coincide com o CG da minha figura original. Então, não vai ter distância, né? Essa distância aqui vai ser zero. Então, não tem momento estático. Mas toda vez que eu tiver trabalhando com as beiradas, né? Se eu tiver ponto aqui ou ponto aqui, ó, não vai ter momento estático. Exatamente por isso que eu falei. Certo? Então, momento estático em 1 é zero. E aí, a gente pode substituir aqui, fazer o cálculo das tensões. Então, eu vou calcular a tensão. Aliás, antes de tudo, vamos pegar a equação da tensão aqui, ó. Tensão normal, que vai ser MBV dividido por IZ vezes Y. Vamos achar a linha neutra? Linha neutra. Isso, agora, gente, eu dei uma bugada aqui e já voltei. É o seguinte, né? O meu eixo de referência, ele tá aqui no CG, ó. Então, aqui, igualzinho a gente tem... Igualzinho a gente fez na parte de flexão, né? Então, eu vou ter um eixo aqui e o outro eixo passando aqui, né? Z e Y. Ele pode estar até assim, Z e Y. Né? Então, aqui, né, o CG da minha figura é a origem do sistema, é o ponto 0 em Y, 0 em Z. Né? Então, onde que está a minha linha neutra? Né? É quando a minha tensão é zero. Então, essa conta aqui, MB e Z, Y, tem que dar zero. Ou seja, o MB eu sei que é diferente de zero. O IZ eu sei que é diferente de zero. Para isso aqui dar zero, Y tem que ser zero. Ou seja, a LN, ela é o próprio eixo Z aqui, que passa pelo CG. Ou seja, lembra que é a LN? A tensão aqui, então no CG, tensão normal é nula. Tensão normal aqui no CG é nula. Para cima do CG eu vou ter uma configuração, ou tração ou compressão, e para baixo eu vou ter uma outra configuração, ou tração ou compressão. E como que eu vou saber, né, se para cima do CG é tração ou se é compressão? Eu volto no meu diagrama de momento, ó. A gente está aqui na seção do ponto B, ó, é esse ponto aqui. Nesse ponto, ó, eu tenho 125 de tração em cima. Então, eu sei que para cima aqui eu vou ter tração e para baixo da minha linha neutra eu vou ter compressão.
Tudo isso para a gente analisar aqui, ó. Então, o nosso ponto 1, ele está na zona de compressão. Então, a tensão normal no ponto 1, ela vai ser tensão de compressão. E o ponto 2, ele está na zona de tração. Então, a tensão no ponto 2 vai ser de tração. Né? Então, sigma do ponto 1 vai ser compressão. Ou seja, é uma tensão negativa. E sigma do ponto 2 vai ser tração, ou seja, uma tensão positiva. Tá? Eu sei que é dificinho isso aqui mesmo, gente. Mas vamos lá. Então, vamos fazer essa conta aqui, achar quem que é o nosso sigma 1. Ele é o momento, vai ser menos, porque é compressão, né? Então, já vou colocar esse sinal de menos aqui, porque o ponto 1, ele está na zona de compressão. O momento MB, que é 125, dividido pelo IZ, que foi dado, já esqueci quanto ele é, 36,167, vezes Y, né? Qual que é a coordenada Y aqui do ponto 1? Né? Coordenada Y do ponto 1 é 11, né? Eu tenho 10 aqui, mais 1 aqui. Isso aqui vai dar menos 0,038 quilonewtons por centímetro quadrado, certo? Show! Vamos achar também a tensão tal, tensão tangencial no ponto 1. Ela é a cortante, que é 10,63, vezes momento estático em 1, que é 0. Deixa eu até anotar aqui, é melhor assim, ó. Vai ser VB vezes momento estático em 1 dividido por B e Z. Isso aqui vai dar 0 porque o MS1 é 0. Então, vai dar 0 tudo aqui. Tá. O que eu preciso fazer? Eu tenho um estado de tensões para o ponto 1. Eu tenho uma tensão normal e não tenho tensão tangencial, eu só tenho uma tensão normal, que é de compressão, né? Então, eu tenho essa situação aqui, ó. Estado nosso elementinho, eu tenho uma tensão normal e ela tá na direção X, né? Porque a nossa viga, a gente tá vendo as tensões normais aqui na direção X e não na direção Y. Direção Y não tem tensão normal. De compressão, né? Vale sigma 1, 0,38 quilonewtons por centímetro quadrado. O que eu preciso? Toda vez que eu tenho um estado de tensões, eu preciso determinar as tensões principais. Eu preciso achar a tensão máxima, sigma 1, no ponto 1, a tensão mínima, sigma 2, no ponto 1, né? Então, vamos achar elas. Quem que elas são?
Eu vou usar essa fórmula aqui, ó, para achar sigma 1 no ponto 1 e sigma 2 no ponto 1. Eu vou usar essa fórmula aqui, que é sigma no ponto 1 dividido por 2, mais ou menos raiz de sigma no ponto 1 dividido por 2 ao quadrado, mais tal no ponto 1 ao quadrado. Então, vou fazer essa conta aqui. Sigma no ponto 1. Sigma 1, acabei de achar, é menos 0,038 dividido por 2, mais ou menos raiz de menos 0,038 dividido por 2 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Isso aqui, ó, eu chego então em sigma 1 no ponto 1 e sigma 2 no ponto 1. Sigma 1 vai dar 0 e sigma 2 menos 0,038, a própria tensão, né? Como eu não tenho tensão tangencial, essa tensão aqui que a gente achou de menos 0,038, ela já é a tensão mínima, né? Ela já é o sigma 2 do ponto 1. E a tensão máxima nesse ponto é 0, tá? Então, estado de tensões para o ponto 1 tá feito. Agora, a gente vai precisar fazer a mesma coisa para o ponto 2, né? Então, vou determinar o sigma no ponto 2, que vai ser MB, que é os mesmos... Agora é mais, que é tração, né? Deixa eu explicitar isso aqui. É uma tensão positiva, porque o ponto 2 ele tá na zona lá de tração. Vai ser MB, que é aquele 125, dividido por IZ, os mesmos 36,167, vezes a distância do ponto 2 até o CG, que é 4 centímetros. Isso aqui dá... Deixa eu achar minha cola, dá 0,0138 quilonewtons por centímetro quadrado. E o tal, né, tensão tangencial no ponto 2 é VB vezes MS2 dividido por B e Z. Então, a gente tem o sinal da tensão tangencial, eu já falo com vocês se ele vai ser mais ou menos. Mas a gente tem uma cortante em módulo, vou colocar o módulo aqui, né? Mas eu tenho a minha cortante que é 1063 vezes 1725, que é o momento estático aqui, 10, largura, e Z é o 36,167. Isso aqui, né? A nossa cortante é negativa. Então, se eu colocar ela negativa, eu vou ter uma tensão tangencial negativa de menos 0,051 quilonewtons por centímetro quadrado. Mas, o que acontece, né? Deixa eu mostrar o estado de tensões para o ponto 2. Eu tenho uma tensão normal, aqui sigma x, né? E ela é de tração, ela vale esse sigma 2, que é 0,0138.
E eu tenho uma tensão tangencial. Essa tensão tangencial, ela segue a direção da nossa cortante. E como que é a cortante, ó? Se eu fizer um corte assim, qual que é a convenção de sinais? A cortante, ela é positiva se ela girar no sentido horário. Só que a nossa cortante, ela é 1063 negativa, então ela gira no sentido anti-horário. Então, quando eu olho essa seção aqui, a minha cortante vai estar para cima, porque ela gira no sentido anti-horário. Se ela tá para cima aqui, ela tá para baixo aqui. E aqui ela fica assim. Só que o que acontece aqui, né? Eu desenhei a minha tensão tangencial, a minha cortante V maior do que zero é assim, e para ela ser menor do que zero é assim, né? Do jeito que ela tá para cima, ela é negativa menos 10,63. Então, desenhei o tal, ó, desse mesmo jeitinho, né? Nesse corte, ela tá para cima. Só que, né, de acordo com aquela convenção de sinais nossa para desenhar a tensão tangencial, lembra que é assim, ó? Se a minha tensão normal tá no eixo positivo, tá no sentido positivo do eixo X, a minha tensão tangencial, ela vai ser positiva se ela estiver no sentido positivo do eixo Y. Então, apesar da cortante ser negativa, a nossa tensão tangencial, ela é positiva, né? Mas é por mera convenção de sinais, tá? Não é por causa dessa convenção desse desenho aqui, né? Mas então o tal que a gente vai usar, ele é positivo por conta dessa convenção de sinais. É bem chatinho, mas é só... Na verdade também, né, ele tem uma importânciazinha na hora de desenhar o círculo de Mohr, mas e também na hora de calcular o ângulo. Então é importante a gente ver, né, eu seguir a direção da cortante, só que seguindo a direção da cortante, o meu tal, ele deu positivo. Então essa tensão tangencial, ela vai acabar sendo positiva, tá? Apesar de eu ter, da minha cortante ser negativa. Mas é por conta da convenção de sinais, tá? Ótimo. Vou precisar fazer a mesma coisa lá de achar sigma 1 e sigma 2. Então, o meu sigma 1 do ponto 2 e o sigma 2 do ponto 2. Né? Então, é aquela mesma conta. Eu vou pegar a tensão normal do ponto 2, que é 0,0138, dividir ela por 2, mais ou menos raiz dessa mesma divisão, ao quadrado, mais a tensão tal, que é 0,051 ao quadrado. E aqui a gente chega em dois resultados, sigma 1, o maior deles é o sigma 1, o menor é o sigma 2. Então, eu cheguei aqui em 0,058. E eu cheguei em menos 0,045. E agora, né, eu tenho duas tensões diferentes, né, dessa tensão que eu calculei aqui. A tensão no ponto 2, então eu tenho tensões diferentes, ó, sigma 1 e sigma 2. Então, eu vou ter um plano lá que vai me dar a tensão máxima e o outro que vai me dar a tensão mínima. E eu preciso achar ele. Como que eu acho ele? Naquela equação lá, né, que o nosso ângulo θ1, lembra? θ1
é meio de arco tangente de 2 tal xy dividido por sigma x menos sigma y. Então, é meio de arco tangente 2 vezes tal, 0,051, dividido por sigma x, que é o nosso 0,0138. O sigma y é zero, não tenho tensão em y, só em x. Isso aqui, eu chego aqui num θ de 41 graus. 41,14, tá? Peguei 41 aqui. θ1. 41 graus. Então, o meu θ2, ele é 41 mais 90, que eu não fiz essa conta, mas é 131 graus. Acabei de fazer. Né? Tá bom, posso... posso parar por aqui, mas eu quero saber, esse θ1, ele me dá o sigma 1, 0,058, ou ele me dá o sigma 2, menos 0,045? Para eu saber, eu tenho dois jeitos. Ou eu substituo o θ naquela equação que acha a tensão de acordo com o ângulo, né? Cosseno de 2θ, aquela equação analítica chatinha, ou, que eu acabei nem fazendo. Ou eu faço aqui por círculo de Mohr. Então, eu posso desenhar um círculo só para descobrir se esse θ que a gente achou, ele vale para sigma 1 ou para sigma 2. E esse círculo de Mohr, na verdade, ele é diferentezinho para achar. Por quê? Eu tenho o ponto Tx, né? Que isso aqui é o nosso sigma x, e eu tenho tal. Então, eu tenho um ponto Tx, mas eu não tenho um ponto Ty para fazer o círculo de Mohr. Só que eu sei quem que é o sigma 1 e o sigma 2, que são as extremidades, né? No eixo do sigma, o meu círculo passa por esses dois pontos, né? A esquerda é a minha tensão mínima, sigma 2, e a direita a minha tensão máxima, sigma 1. Então, eu vou usar eles, né? Sigma 2 é menos 0,045. Então, vou pegar aqui. Né? Vou usar esse eixo aqui. É o meu eixo do sigma. E a minha origem tá aqui. É o ponto zero, né? Então, aqui é o eixo do tal. Então, o meu sigma 2 é menos 0,045, tá aqui, é esse ponto. É 0,045. Sigma 1, ele vale mais 0,058. Sigma 1. Né? Então, o que eu preciso descobrir? Onde que é o centro do meu círculo? É o ponto exatamente no meio desses dois pontos que eu achei. Então, a soma, né, 0,45 mais 0,058 é 0,103, dá 51,5. O meu centro. Então, deixa eu fazer aqui, é mais ou menos, peraí. Não, aqui é 58. 51, aqui vai ser 48. É mais ou menos aqui, eu acho, o meu centro. Vou tentar
traçar esse círculo, ver se vai dar certo. Achei aqui mais ou menos a metade. Se ele passa por esse ponto, não tá passando pelo outro. Vou tentar vir um pouquinho mais pra cá. Agora ele passa por esse. Esse no CAD é muito mais fácil, que a gente consegue achar o ponto médio da reta facinho. Mas tá bom, tá mais ou menos aqui o nosso círculo de Moore desenhado. Agora eu consigo achar o meu ponto TX, que tem a tensão sigma x 0,0138. Então é aqui mais ou menos. E a tensão tal é meio. Só que vai ser para cima ou para baixo, né? O meu estado de tensões, ele tá assim, ó. Então, se eu estiver olhando daqui para cá, o meu tal tá para baixo. Então, eu vou desenhar para baixo aqui, o 0,51 aqui, que tá bem aqui mesmo. Então, esse é o ponto TX, que é 0,0138, 0,051. Beleza, o polo, ele tá aqui, né? Ele é o espelho do nosso TX. Polo. O espelho do nosso TX vai ser o polo. E aí eu ligo o polo ao sigma 2 e ligo aqui o polo ao sigma 1. Vou traçar uma vertical aqui nesse polo, né? Esse é o plano de atuação do sigma 1, ó. Então, o ângulo do polo até aqui é aqueles 41 graus. E o ângulo do polo até o plano de atuação do sigma 2 é os 131 graus. Tá? Eu sei que é meio dificinho mesmo, mas é isso então o exercício.